No Dia dos Namorados, a TV Cidade Interativa, juntamente com a Floricultura Sonho e Arte, preparou uma matéria especial em homenagem a todos os namorados. Esta homenagem foi feita através do casal Adriano e Steph. Eles que nos contaram um pouco da sua história de 25 anos de namoro e 19 anos de casados. Nossas famílias já se conheciam, porque quando os pais delas migraram para o Brasil, né, eles só falavam em alemão. E como os meus pais são descendentes de alemães, né, daí moravam na Vila do Garapu e vinham para cá, eles também falavam um pouco de alemão e volta e meia se visitavam, então aconteceu da gente brincar junto quando a gente era criança. Sabe? Nós temos 5 anos de idade de diferença entre nós, mas a gente chegou a brincar junto quando era pequeno. Isso só ele lembra. Eu lembro que eu brincava, não namorava, eu brincava com uma menina loirinha, sabe? E daí tinha aqueles brinquedos Lego de montar joguinho, aquilo me marcou, né? Assim, porque era uma coisa que não existia no Brasil. E eles tinham da Alemanha, então eu sempre lembro disso da época. E o tempo passou, e assim, eu desde cedo, desde que eu passei o ensino confirmatório, né, com 14 anos, eu frequentei o grupo de jovens da Igreja Luterana. E assim, dos 14, 15, aos 16 já fui assumindo liderança aqui na comunidade de Canarana, depois passei para o setor como liderança de todo o Sino do Mato Grosso e integrei então no final dos anos 90, até o início do ano 2000, eu fazia parte da coordenação nacional do grupo de jovens da Igreja Luterana. Então nesse meio tempo, então a Steph começou a frequentar o grupo de jovens também, depois do ensino confirmatório dela. E daí na verdade tinha até um amigo meu, um conhecido meu, que ficou interessado nela. E eu e os outros amigos, a gente pegava no pé, né? Falava assim, eu não sabia falar em alemão na época, mas falava algumas coisinhas assim que a gente achava que era em alemão, sabe? Só para incomodar ele. E nesse meio tempo também um primo meu estava afim dela, sabe? Só que daí eu acho que alguma coisa mudou e eu comecei a me encantar, e, sabe? Foi me cativando. E daí, acho que no segundo ou terceiro encontro de jovens que ela participou, era rodeio em Canarana. E daí nesse rodeio, no dia 7 de junho de 1997, que a gente ficou junto pela primeira vez. A gente começou a namorar daí. A convivência na igreja teve um fator importante em toda essa... Foi. Na nossa foi. É que como eu morava sempre na fazenda, né? E tinha uns 15 anos e a mãe, até hoje meu pai se arrepende, né? Porque a mãe falou, essa menina tem que começar a sair. E aí levou pro encontro de jovem, e aí dali já começou a namorar, e daí já começou os BO em casa, né? Mas a Adriana falou, a gente começou a namorar, a gente conversou bastante, foi no rodeio, né? Mas ele pedir em namoro, foi numa carta mandando pro colégio, que os meus colegas, a pessoa que me entregou a carta, eu fiquei com vergonha e escondi num caderno, para ninguém ver. Aí uma outra amiga, até hoje eu julgo eles, uma outra amiga na hora do recreio me tirou para fora e a sala inteira leu a carta dele antes de mim. E ele estava pedindo eu de namoro naquela carta. E aí, por exemplo, a Fernanda estava junto também. A Juliana? A Juliana. Não, a Fernanda. A Juliana é mais velha. A Fernanda, vários, né? O Marciano, a Samara Corbari, toda essa galerinha aí. Era o pessoal da turma do colégio. E quem levou foi a Andréa Tencato, que levou a carta. E aí eles dão risada até hoje, que eles leram a carta antes de mim, né? E nessa carta ele estava pedindo eu em namoro. E aí, como antigamente não é igual hoje, né? A gente se viu, era um encontro de jovem, era uma vez por mês, então... Ou a cada quinzena, né? A gente se via a cada 2 semanas, no máximo. No máximo, Na época não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? Então, assim, eu tinha que... Pra mim ver ela, que o pai dela era muito rígido, eu tinha que vir no grupo de jovens e ela também, ali a gente se encontrava. E era coisa rápida, assim, também. Depois do encontro de jovens, já vinham buscar ela também e já pra casa, né? E daí, com o tempo, isso foi melhorando. Como é que fala? Foi ganhando a confiança do pai. E aí foi. Aí, como o Guido Dum, que fez a surpresa, assim, que na praça, pra nós, assim, foi espetacular. Porque até hoje os casais são muito criativos, tem várias ideias. Nós já participamos por piquenique, surpresas, de várias formas diferentes, né? E na hora que eles levaram a gente de olhos vendados,
Até a praça? Até a praça, né? Eu nunca tinha imaginado que o Guido fosse tão criativo. Ele e a Nete tão criativo de fazer na praça, porque a praça, para muitos jovens antigamente, era o ponto de namoro, né? Atrás da biblioteca. Nós tínhamos o nosso banquinho lá atrás. O banquinho, o Adriano ficava estressado sempre quando tinha alguém naquele banquinho. O banquinho, né? Daí tinha a passarela. A nossa foto de casamento foi feita naquela árvore com um círculo dentro do parquinho, que fazia um círculo dentro, né? Nós temos as nossas fotos de casamento foi feito dentro daquele círculo, daquele tronco todo torcido. E a praça tem vários, né? Gincanas, várias gincanas como da católica, que era da PAI, né? Que juntava os católicos, os evangélicos e vários grupos de jovens. Então, eu fiquei muito emocionada na praça, porque foi uma coisa bem criativa. Eu acho que ele não imaginava que a gente tinha uma relação assim com a praça, né? E aí foi muito legal essa ideia do Guido fazer a surpresa na praça. E assim, voltando então para a nossa história para trás, né? A gente namorava então 3 anos e meio já. E ela sempre deixou bem claro para mim que namorado nenhum ia segurar ela aqui. Que o pai dela tinha dado a opção para ela de terminar seu ensino médio, né? Na época a gente chamava de 2º grau. Dela ou então sair para fazer uma faculdade, ou então ir para a Alemanha, passar uma temporada lá, pelo menos 1 ano, né? Porque daí ele pagava a passagem de ida e volta, mas tinha que ficar 1 ano, não podia voltar antes. Se voltasse antes, ele cobraria a passagem, né? E eu sempre sabia disso, então. E a gente foi namorando, e deu 3 anos e meio, ela terminou o ensino médio, e chegou a data. Ela foi embora para a Alemanha. E agora? Como que a gente conversa? Não tinha WhatsApp, não tinha internet. Na Canadá, mal e mal tinha os computadores das empresas, né? Isso no ano 2000. E daí, passou meio ano depois, ela foi em maio do ano 2000. Em dezembro do ano 2000, piquei a mula para a Alemanha. Assim, fui atrás, né? Mas dá pra dizer que também que foi a única época que ficamos longe de tempo do... Desses 25 anos, assim, foi o único período mesmo. Ah, não, teve uma vez um mês, né? Você quer contar sobre esse mês? Não, mas é assim, 6 meses, mas foi viagem que tu fez sozinho. Qual? Não lembra? Do cabelo. Ah, do cabelo. Pode contar. A história, pode contar. Não, o Adriano, né? Todo mundo sabe que ele é colorado doente, né? E aí ele me apareceu com o cabelo pintado todo de vermelho. Eu falei, minha filha, enquanto você tiver esse cabelo aí, tu não me vê, não. E foi um período que o Inter tava numa seca grande, que não ganhava campeonato nenhum, né? Daí ele ficou campeão gaúcho depois de não sei quantos anos. E daí eu falei, se o Inter ficar campeão gaúcho, eu pintar o cabelo de vermelho, fica 1 mês de cabelo vermelho. Foi 1 mês também. Aí ele apareceu... na papelada para casar lá, né? E assim, a mulher que era a juíza de paz, né, que chama, né, a cartorária, uma coisa assim, que aqui faz o casamento no cartório, ela faz na prefeitura. Eu acho que ela não gostou de mim, ou achava ela muito nova, ou eu como brasileiro... Mas é que no fundo ela conhecia meu pai, né, que a gente descobriu anos depois. Muitos anos depois a gente descobriu que ela conhecia o pai dela, tem uma história também. Mas assim, ela fez de tudo para não dar certo o nosso casamento lá. A questão da papelada, documentação, tudo ela dificultava. Tinha que vir uma tradutora juramentada, né, que vinha da capital do nosso estado, que a gente morava lá na Alemanha. E ela cobrava por hora, né, então ela pegava, saía da casa dela, a partir do momento que ela saía da casa, do escritório dela, a gente já estava pagando, né. Então ela pegava um metrô, daí pegava mais um táxi para chegar até na prefeitura da cidade onde a gente estava esperando ela. E assim, foi bem com bastante dificuldade esse período, né, a gente enfrentou uma dificuldade bem grande para conseguir casar, para mim poder arrumar minha documentação para poder ficar lá. E daí logo, depois de 3 meses que eu tava lá, através de um amigo da família dela, da tia dela lá, que era o chefe do correio, logo consegui um emprego no correio. Tá? Então assim, eu falava bem mal o alemão, né? Mas com 3 meses eu tava falando quase que fluentemente já. E no 4º mês eu comecei a trabalhar, então dali pra frente só melhorou. E daí com o tempo, 1 ano e meio depois, né? Eu fiz mais 1 ano e meio de aula de alemão, né? Numa escola para estrangeiros lá, que tu ia à noite, né? 2 vezes por semana, de gramática e escrita. Então assim, hoje em dia eu falo, leio fluentemente português, o alemão, né? E o tempo foi passando, assim, mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. Aí nasceu nossa filha, sabe? Lá na Alemanha? Lá na Alemanha, a mais velha, a nossa Ana Sofia, nasceu lá na Alemanha. E daí tinha um alcezinho, né? Um alce de pelúcia pequenininho, não é ursinho, um alce. Com as perninhas cruzadas, com a barriga cruzada, a barriguinha grande, assim, daí se apertava nele e cantava musiquinha, né? E daí ela me deu aquele presente. Nem roncava, na verdade.
ou ele roncava, uma coisa assim. Tem até hoje, tá guardado. Aí ela me deu de presente, falou pra mim apertar, e o bichinho roncou, e acho que foi uma musiquinha e tal. Então eu não entendi, né? Pra que um presente desse? É porque acabou a preguiça, né? Daí ela traduziu, então, o que era o presente pra mim, ela falou, ó, acabou a vida boa agora. Daí eu falei, mas por quê? Falou, nós vamos ter mais alguém junto com nós daqui um tempo, né? E quando a mais velha nasceu lá na Alemanha, nós não tínhamos parente nenhum, nem pai, nem mãe, nem sogro, nem sogra, nem tio, tia. E daí, no hospital, a gente passou sozinho, às 8 horas lá de trabalho de parto, daí a menina nasceu. E daí, de noite, admirando aquela belezinha desse tamanho, né? Daí eu falei pra ela, agora eu dou razão pro seu pai, que morria de ciúme de você, né? Porque assim, a gente recebe um presente de Deus desse tamanhozinho, pequenininha, né? Tão bonitinho, cria, educa, e depois vem um malandro aí, leva e, sabe? Você não sabe mais o que fazer, daí tu morre de ciúme, né? E daí ela sempre me pressionando, e eu falei, não, vamos, eu tinha estabelecido uma meta em dinheiro também pra gente colocar, pra trazer, pra começar, um capital, né? Um início de capital de vida aqui no Brasil. E daí quando engravidou do Christian, nosso segundo filho, daí assim as coisas começaram a apertar mais, né? Porque ela já não trabalhava, sabe? Daí aconteceu de uma hora para outra assim, a gente decidiu vir pro Brasil. Compramos as passagens, voltamos, a minha irmã e meu cunhado moravam com nós ainda. Primeiro fomos de férias, né? Não, mas a gente chegou naquele dia e falamos, ó, nós vamos de férias, de viagem, quando nós voltar de viagem, em 3 meses nós estamos partindo pro Brasil. Vamos pedir as contas amanhã já e pá. Aí eles olharam, e daí eu falei assim, se vocês quiserem ficar com o carro, com o apartamento, a gente passa tudo na mão pra vocês. E aí eles falaram, não! Aí eles pegaram o carro, e é tudo moro lá, né? Então a cidade que a gente comprou as passagens, ficava na Baixada. Eles já pegaram o carro, também desceram lá. E em pouco de 3 meses a gente desfez de tudo. Desfez de tudo e veio de volta. A nossa ideia, quando nós chegamos aqui, era de abrir um comércio na cidade e fazer a casa dos sonhos. Aí meu pai falava assim, ó, aqui na minha casa vocês vão ficar 3 meses. Como é que é voltar para a casa dos pais, casado com filhos, grávida, o marido com medo que não vai conseguir sustentar a família, aceita a proposta do sogro, porque acha que não vai dar conta, né? Que ele começou a trabalhar com meu pai. Desses 3 meses, eu falo que virou um parto, virou 9 meses. Aí eu cheguei no meu pai, eu lembro um domingo, eu falei, ó, chega, eu quero minha casa, eu desenhando minha casa, sonhando minha casa. E meu pai falou assim, isso é um dinheiro jogado fora no momento, esse dinheiro, a casa não vai trazer retorno para vocês. E aí foi que ele fez a proposta de comprar essa terra. A metade, então, essa metade dessa chácara, né, que a gente vive, a metade é minha e do Adriano, e a outra é do meu pai. Aí o Adriano começou a trabalhar, fez faculdade de administração e depois mais 2 anos de agrotécnica. E aí o que aconteceu nesse período? Eu fiquei em casa sozinha, mãe de 4, o dia inteiro sozinho, praticamente em chácara, porque o Adriano saía às 6 horas da manhã, não voltava para almoçar, chegava às 18 horas, tomava banho, jantava, ia para a faculdade e voltava às 11. 6 anos isso. 6 anos seguidos isso. Aí um dia, no último ano do agrotécnico, eu lembro até hoje, o Adriano falou assim, tem um curso de cabeleireiro. Você não quer fazer não, porque só você cortando os cabelos dos meninos, nós já faz uma economia. Eu falei, eu vou fazer. Aí eu falei, tá bom. Fui. Aí fiz o curso, daí o Adriano terminou e falou assim, agora chega. Eu fiquei 6 anos em casa, agora ele vai ficar. Mas como é que você vai estudar fora e deixar o marido com 4 crianças? Não dá, né? Então eu não tive muitas possibilidades. Aí a única coisa que sobrou foi eu no par pra mim, mas... Mas eu pensei, não, se ficar um ou 2 vezes por semana fora e deixar ele em casa à noite com as crianças, tá ótimo, né? Mas ele deixou de boa também, foi. Daí eu fiz estética, só que não atuo muito como esteticista, porque minha área entrou mais na massoterapia e agora no final ainda fiz 2 cursos de ozonioterapia. Mas está sendo gostoso agora também de ser, como é que fala assim, uma mulher empreendedora também, independente também, né? E poder fazer as coisas da casa ainda e cuidar das crianças ao mesmo tempo que eu consigo agendar meus horários, né? A gente é um casal bem aventureiro. Assim, as nossas férias nunca foi em resort,
sabe? A gente nunca gostou de coisa de comodismo, por exemplo. Quando a gente viaja, nós pegamos ônibus, mochilão, fomos de carona, a gente fez Portugal de norte a sul de mochilão em 2 semanas. Nós fomos para Machu Picchu, por exemplo, andamos 2 dias, 2 noites de ônibus de Rio Branco no Acre até Machu Picchu. Depois de lá, a gente fez o caminho a pé, subimos a montanha a pé, descemos a pé, fomos de ônibus até por, sabe, Lago Titicaca, La Paz, voltamos tudo de ônibus. Então, assim, nós somos um casal bem aventureiro, e um dos projetos que a gente tem ainda, se Deus quiser pela nossa frente ainda, é assim, não trabalhar até cair os dentes, por exemplo, né? Mas assim, com uma certa qualidade de vida, nosso sonho é ter um trailer. As crianças ficam preocupadas, e daí essa casa vai virar o quê? E nós vai aonde? Aí eu falei, quem sabe a gente vem visitar vocês, a gente volta, vai saber se vocês vão estar morando aqui. Nós temos a Ana Sofia, a mais velha, né? Completou em janeiro 15 anos. É a nossa mais, assim, vamos dizer, um pouquinho intelectual, adora ler, lê muitos livros, gosta de pintar, tem uma música diferente dos jovens de hoje em dia. Temos o Christian tem 13 anos. O Christian, nessa pandemia, se revelou um peãozinho. Fazendeiro, que as notas na escola foram um pouquinho mais baixas. Por exemplo, a Ana Sofia na escola é 5 minutos, acabou a reunião com os professores. O Christian é meia hora. Tem as gêmeas vão completar esse mês agora, 11 anos. Quando eu me conformei que estaria grávida de terceiro, que o Adriano falava, encher o carro, tá bom, né? Descobrimos que era gêmeas, eu falei, epa, Deus deu um brinde, né? Eu acho que a base mais forte minha do Adriano é confiança. Desde o começo, sempre foi confiança, né? De poder sair, o Adriano estudou 6 anos de noite, eu nunca liguei atrás para pedir onde é que ele estava, se ele vinha ou não. Eu acho que uma relação nossa, assim, de nós dois, eu acho que se um estragasse a confiança do outro, acho que nós seria tão teimoso que nós não ia dar mais certo. Mas brigas, discussões é mais difícil porque o Adriano não sabe brigar. Então, às vezes eu discuto, eu falo alguma coisa, eu falo com a parede porque ele não sabe, ele não sabe. Eu falo sempre para ele que ele tem que aprender a lavar roupa. Mas às vezes acontece. Acontece, mas é muito pouco. Ele não sabe lavar a roupa e torcer e depois pedir desculpa para fazer o acerto, sabe? Ele gosta de ficar magoado, e aí você faz as pazes. E ainda fica magoado, mas ele não fez as pazes. Eu penso bastante na nossa família, né? Assim, não só em nós dois, mas assim, nas crianças também, né? Que são 4, né? Todo mundo fala, vocês têm 4 filhos. Na verdade eram para ser 3, né? Daí a gente, na terceira gestação a gente ganhou uma de brinde, né? Então assim, para nós, a nossa família é muito importante também. A questão do grupo de casais, assim, a gente é muito gratificante fazer parte desse grupo, né? É um grupo muito legal, muito bom, né? Inclusive a gente fez 10 anos de grupo, foi acho que 3 anos ou 4 anos atrás, né? Que nós fomos para Caldas Novas. E a gente fez uma viagem para Caldas Novas, né? Não foram todos os integrantes do grupo, né? Todos os casais, mas assim, a grande maioria. A gente não participou desde o início, né? Devido à questão de eu estar na faculdade na época, mas assim, quando dava a ocasião, durante a semana, assim, na sexta-feira, a gente participava. E assim, ela sempre desde o início me cobrava que ela gostaria de participar, né? E assim, com o passar do tempo, a gente integrou até a coordenação também. A gente foi sempre a coordenação troca a cada 2 anos, né? Que eu acho importante também que o casal tenha sempre um momento para si, sem filhos, né? Nós temos a regra aqui em casa também, que é uma viagem em família e uma viagem só do casal. Grupo de casais, são momentos especiais, tem datas especiais. E assim, para nós, talvez para finalizar, né? A nossa história dá para dizer que ela foi abençoada por Deus desde o início, né? Que a gente se conheceu na igreja, no grupo de jovens. E assim, Deus sempre acompanhou e conduziu a gente na nossa curta história, dá pra dizer, porque em nossas decisões também. Em nossas decisões. Deus, Bíblia, igreja. Não é que eu falo assim que tem que participar na igreja. Eu falo assim, se a gente tiver Deus na união, se você apresentar isso em casa e pedir, saber que Ele protege e guia as decisões, as coisas que a gente quer para a vida, ajuda muito. Ajuda não é uma ajuda.
O encerramento vai ser encerramento de casal ou encerramento de namorado? De namorado.